Bom, a gente vai falar agora sobre economia também, mercado financeiro, porque o mercado reduziu a previsão de inflação de 4,51% para 4,49% para este ano. A estimativa foi divulgada pelo Boletim Focus do Banco Central nesta segunda-feira. E para falar mais sobre o cenário econômico para 2024, o que muda com essa redução, nós vamos conversar com o economista e ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Felipe Salto. Tudo bem, Felipe? Bom dia para você. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia a vocês, é um prazer estar aqui na Jovem Pan conversando sobre economia, conjuntura. Vamos lá. Muita coisa para a gente conversar. Ontem estava falando justamente com o nosso comentarista de economia aqui também da Jovem Pan, Alan Gani. Ele estava falando que o Banco Central havia feito tudo no ritmo certo e que agora as perspectivas inflacionárias para 2024 elas estavam caminhando positivamente. A gente pode atribuir esses resultados positivos ao Banco Central mesmo somente, ou você acha que teve algo aí no meio que também colaborou? Olha, de fato, nós estamos vendo um cenário de inflação controlada combinado com um quadro de crescimento econômico que tem superado as estimativas de todos os economistas praticamente. Nós vamos encerrar 2023 com uma taxa de crescimento econômico, do Produto Interno Bruto, próximo de 3%. E a inflação, aqui pelas projeções da Warren, em torno de 4,4%, até num patamar mais baixo do que a indicação do Boletim Focus, que traz um apanhado das projeções dos agentes do mercado financeiro, como é o caso dessa pesquisa realizada semanalmente pela autoridade monetária. O que está acontecendo? Na verdade, o Banco Central tem feito o seu trabalho. Eu acho que numa área em que nós temos tido sucesso desde 1999, quando foi instituído o regime de metas para a inflação, com autonomia operacional do Banco Central para fixar a taxa de juros, é essa do Banco Central. Claro que a lei da independência, recentemente, ajudou a reforçar essa atuação da autoridade monetária. O Conselho de Política Monetária, formado pelos diretores do Banco Central e pelo diretor-presidente, hoje é o Roberto Campos Neto, tem autonomia e tem servidores lá no Banco Central capacitados para atuar de maneira a observar as variáveis econômicas, o cenário externo, o cenário doméstico e fixar a taxa de juros, a meta Selic, como a gente diz, a referência para os juros, no patamar mais adequado para buscar a meta de inflação. Isso vem sendo feito com sucesso. Claro que você tem aí toda a dinâmica econômica da atividade, do produto interno bruto, do cenário externo, as pressões de demanda, as questões de oferta, de produção, que permitem ou não uma maior flexibilização dos juros. Nesse momento, nós estamos num momento de afrouxamento, de redução da taxa Selic, e assim deve continuar pelo nosso cenário até o final do ano que vem. A gente espera que a Selic atinja 9% até o final do ano que vem. O risco, aquilo que pode atrapalhar o caminho do Banco Central, vem das contas públicas. É isso que nós precisamos acompanhar com cautela. Até o momento, o ministro Fernando Haddad tem conseguido executar um plano nessa área da responsabilidade fiscal, com um novo arcabouço fiscal, mas o desafio é muito grande. Queria aprofundar um pouquinho a discussão nesse aspecto do equilíbrio fiscal. Havia e há muita preocupação com o ajuste das contas, E vira e mexe a gente ouve uma crítica de colegas seus: olha, o governo está procurando fazer o ajuste exclusivamente pela arrecadação e não por um corte de custos que podem ser cortados, que devem ser cortados. Ainda ontem a OCDE fez uma observação importante sobre o risco de desajuste fiscal em entes subnacionais, ou seja, governos estaduais, prefeituras também. Isso teria um impacto de desajustar as contas da União a partir de desajustes locais. A que conclusão você chega depois de um ano de mandato? Este governo está comprometido com o ajuste fiscal? É um ajuste ruim só pelo lado da arrecadação? É uma crítica inválida? O que é que você conclui para a gente, Felipe? Olha, eu acho que o Haddad tem conseguido
emplacar um plano de voo que é bastante positivo. Você vê que o arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200, tem 2 eixos. Um eixo é o limite de gastos, que só pode crescer o limite para gastar a razão de 70% vezes a variação passada da receita. Então, sempre o limite para gastar vai crescer abaixo da variação passada da receita líquida, né, que é um conceito de arrecadação. E o outro eixo é uma meta de resultado primário, como os economistas chamam, que é a receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juro da dívida pública. Esses 2 eixos estão interligados. Se o governo rompe a meta de resultado primário, por exemplo, para o ano que vem, o primeiro ano do arcabouço, a meta é zerar o déficit público, ele aperta o cinto no primeiro eixo, que é o limite para gastar. Aquele 70% vira 50% vezes a variação passada da receita. Então, é um plano de voo bem construído. Agora, ele vai precisar ser bem executado. Que eu sempre costumo dizer, desde que eu estava na Instituição Fiscal Independente, na IFE do Senado Federal, que o Brasil é pródigo em criar regra, mas não é tão pródigo em cumprir. Então, nós temos que executar esse plano de voo. Não existe plano de voo perfeito. É claro que poderia ser mais duro do lado do gasto, tem um foco bastante grande do lado da recuperação de receita, mas eu destaco que há aí uma série de medidas que o ministro Haddad tem adotado e tem conseguido aprovar no Congresso, a exemplo da medida provisória 1185, que ainda falta ser apreciada pelo Senado Federal, que combate benesses fiscais. É claro que o empresariado, quando ouve isso, parte dele não gosta, parte dele sim entende que é importante, mas essas benesses fiscais, essas renúncias tributárias, elas têm que ser combatidas. Nesse caso específico que eu exemplifiquei, eu vou deixar claro para o telespectador aqui, para o ouvinte também da Jovem Pan, do que se trata, né? Um governador, por exemplo, o nosso governador aqui de São Paulo, Tarcísio, decide dar um benefício fiscal do ICMS, que é o imposto estadual. Aí o que acontece? A empresa abate do lucro, né? E na hora de recolher os impostos sobre o lucro, por exemplo, a CSLL e o IRPJ, que são federais, não são estaduais, ela recolhe a menor. Ora, o governo federal não decidiu dar o benefício. Quem decidiu dar foi o governo estadual. Isso é um exemplo, né? Acontece isso no país inteiro. Só que a arrecadação federal é erodida. Então, quando veio essa medida provisória, há uma correção de rota, porque agora você transforma toda essa subvenção em crédito fiscal, e como tal é tributado. E a Receita Federal é que vai avaliar aquilo que efetivamente está indo para investimento ou não, e vai homologar, eventualmente, e transformar em crédito e dar esse benefício ou não. Isso vai elevar, provavelmente, a arrecadação, e é uma medida positiva. Do lado da receita, sim. Devia ter mais coisa do lado do gasto? Entendo que sim. Mas o plano é positivo. O que o ministro Haddad tem pela frente, ele fez um bom primeiro ano, acho que foi um excelente primeiro ano, mas o grande desafio agora vai ser segurar as novas bombas que sempre vão surgir, no Congresso principalmente, e desarmar aquelas que estão aí armadas, né? José Maria Trindade participa da entrevista também. Zé Maria? Pois é, professor. Essa pauta econômica do governo é que está movimentando, né, esse processo. Mas eu tenho conversado com representantes empresariais que acham estranho, né, esse pagamento retroativo sobre as subvenções, né? Os estados ofertaram vantagens, né? As empresas se instalaram e agora dão de cara com a nova realidade, quer dizer, a recuperação do que era antes, só que cobrado pela União. E, além disso, é um retroativo. Aí me disseram lá no Salão Verde, é uma dívida que você não tinha e que agora o governo diz, olha, você vai pagar uma dívida que você não tinha, mas nós vamos te dar um desconto de 60%. Essa insegurança jurídica, ela é contrária à possibilidade de investimentos, né?
Tudo bem, José Maria Trindade? Olha, deixa eu lhe dizer, eu entendo que pode haver sim e vai haver questionamentos na justiça, sobretudo dessa parte de, como diria o Dorico Paraguaçu, do pra trás mente, né? Porque, para citar o Pedro Malan, o ex-ministro, no Brasil até o passado é incerto, né? Então, claro que as empresas vão questionar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o benefício do ICMS continua intacto. A empresa que ganhou o incentivo, eu fui secretário da Fazenda aqui em São Paulo, isso não muda. Então, ela ganhou o incentivo para fazer uma nova planta industrial, o setor dela foi beneficiado com uma redução de base de cálculo, um regime especial, um crédito otorgado, um crédito presumido, o que quer que seja. Isso continua. O que não vai continuar é o benefício pendurado, que é um segundo benefício, no governo federal, nos impostos federais. Agora, você tem razão, além disso, a União está querendo cobrar aquela parte que vem desde 2017. Aí é mais questionável, eu acho que vai sim haver questões aí de interpretação, o contribuinte vai entrar na justiça para não pagar essa parte, mas a lei foi muito mal feita, né? Foi mal ajambrada, porque não sei se todos se lembram, mas recordar é viver, né? A Lei Complementar 160 não tinha nada a ver com isso. A Lei Complementar 160 de 2017, ela recebeu um jabuti que é sobre esse assunto. A lei ordinária 12973, salvo o melhor juízo, ela foi modificada dentro dessa lei complementar, né, com um dispositivo para abrir essa caixa de Pandora e permitir essa possibilidade do benefício que nós estamos discutindo aqui. Então, foi uma coisa frágil, né? Foi algo introduzido numa lei complementar, no apagar das luzes daquela lei complementar, que foi super polêmica, a convalidação dos benefícios de gaveta do ICMS, né? A chamada guerra fiscal, tema que nós estamos às voltas, inclusive, até hoje. Veja, a reforma tributária foi aprovada e nós não acabamos com a guerra fiscal, vamos continuar com ela pelo menos até 2033. Mas eu cito isso para contextualizar, porque foi ali que foi introduzido esse jabuti. Então, quando se criou essa expectativa de que esse benefício era para sempre, as pessoas deveriam ter colocado no preço essa incerteza também, né? Eu acho que a correção tem que sim ser feita. Entendo que a parte para trás precisa ser melhor discutida, vai haver questionamento na justiça, mas é o que nós temos dentro desse programa de recuperação de receitas, e eu acho sim que a medida no geral é positiva dentro desse pacote de recuperação de arrecadação. Nós temos, Rafael, Paula, José Maria Trindade, R$500 bilhão de renúncias tributárias, dinheiro deixado sobre a mesa que não é arrecadado, que poderia financiar políticas públicas e não financia, porque a gente optou ao longo de décadas por conceder regimes especiais, incentivos, isenções, desonerações e quitais. Tem para todos os gostos. Felipe Salto, economista, trazendo para a gente as perspectivas para o ano de 2024, as projeções para a economia. Muito obrigada pela participação aqui hoje, Felipe. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Até. Bom dia.